doutrinário a respeito da salvação, a respeito do povo eleito, a respeito dos gentios, a respeito daqueles que não são judeus, e fala de uma escolha de Deus, da misericórdia de Deus, e ao mesmo tempo ele trabalha dizendo que todos nós somos pecadores, nós precisamos desesperadamente do Senhor, e o Senhor veio trazer a salvação para nós, e revela o seu amor por meio de Jesus, e de repente nos mostra um caminho para caminhar na fé. Só que depois dessa bagagem teológica toda, ele chega em Romanos 12, e eu vou ler aqui, irmãos, vocês já sabem, nós já falamos algumas vezes, Romanos 12, 1. Ele fala, portanto, irmãos, eu rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ele fala, não se deixem moldar pelo padrão deste mundo. Então é como se ele falasse, todos somos pecadores, de repente Jesus viu isso e falou, eu vou trazer a salvação, eu vou levar a solução para esse povo, e ele derramou a sua graça, derramou o seu amor, a sua salvação, e de repente ele começa a falar toda a consequência do ato de Jesus, da obra de salvação, e fala assim, irmãos, o que nós podemos fazer com isso é oferecer a nossa vida ao Senhor. E nós falamos sobre uma vida no altar em um dos cultos, e depois nós trabalhamos ainda algumas partes de Romanos 12, tratando, obviamente, de outros textos, e agora nós vamos continuar. Parece que nós estamos numa série de pregações sobre Romanos 12, mas eu queria explorar um pouquinho mais a palavra servir, que nós vimos aqui, né? Esse é o culto racional de vocês. E a palavra que nós falamos desse culto, muitas vezes ela é como adoração, o mandarim parece que traduz como servir, e nós vimos que adoração e servir é a mesma coisa. A raiz dela está na mesma palavra, que expressa adoração. Então, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos adorando ao Senhor, amém? Então, nós temos que ter um entendimento do que é esse servir. Porque o serviço a Deus, irmãos, ele tem que ser de corpo e alma, ele tem que ser algo que realmente sai do nosso coração com uma vontade, assim, suprema de servir ao Senhor. É algo que vai partir de dentro de você, irmão. E tudo que nós fazemos aqui... Espera aí, deixa eu fechar esse arquivo que ele está me atrapalhando aqui. Tudo que nós fazemos, irmãos, seja na igreja, seja fora, envolve esse serviço, envolve essa adoração a Deus. Espera aí um segundinho. Pronto. E uma coisa que a gente vai ver, irmãos, é que a adoração, ela vai envolver, ela vai captar cada aspecto da vida de um cristão. Muitas vezes a gente procede como o mundo orienta. Então, se você está desempregado, você é um inútil. A pessoa tem essa sensação. Mas, na verdade, durante aquele tempo, ele pode adorar o Senhor. Ele não precisa de uma atividade remunerada para demonstrar um serviço a Deus. E isso começa a quebrar algumas coisas na nossa mente. Porque, às vezes, a gente coloca o nosso valor, se nós estamos fazendo algo, se nós estamos envolvidos em alguma obra, se aquilo está tendo algum impacto, se as pessoas estão nos dando algum reconhecimento pelo nosso esforço. Mas isso não é só o servir. O servir, ele vai muito além, irmãos, ele parte do nosso coração. E eu lembro que a gente trabalhou um texto de 1 Coríntios 10, versículo 31, que ele fala, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Amém? Tudo que nós fizermos, irmãos, tem a ver com a glória de Deus. A gente pode consagrar ao Senhor. E eu espero que você esteja associando essa palavra com a sua vida prática. Porque quando você tem essa noção que você pode ter uma iniciativa no servir ao Senhor, você vai se sentir prestativo. Você vai sentir que a sua vida tem utilidade. Você vai ver que a sua vida ela não está indo por ralo abaixo. Ah, mas eu ainda não estou direcionado na minha profissão, eu não sei o que eu vou prestar no vestibular. Cara, não tem problema. Tenha uma iniciativa de adorar o Senhor em todo o tempo. Porque tudo que você faz, você pode fazer para a glória de Deus. Ah, eu posso dormir para a glória de Deus? Pode. Mas aí você tem que ter um equilíbrio, porque senão você vai sempre dormir para a glória de Deus e as coisas não vão caminhar na sua vida. Mas até isso você pode fazer para a glória de Deus. E eu acho que esse trecho ele é muito importante, irmãos, porque quando você se consagra ao Senhor, como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você está falando, Deus, a minha vida é sua. Eu quero a sua influência na minha vida. Eu quero enxergar o Senhor em todos os meus caminhos. E é por isso que Paulo vai chegar aqui e vai falar, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Porque, afinal de contas, a sua vida já foi consagrada ao Senhor.
você se dedicou a Deus. Entre outras palavras, você chegou, Deus, agora eu sou da sua responsabilidade. Normalmente a gente cobra os nossos pais por algumas coisas, normalmente a gente espera daqueles que nos contrataram, que eles paguem o seu salário, e assim vai, com Deus é a mesma coisa, você se consagrou, você falou, Deus, ó, eu estou nas tuas mãos. Tem lugar melhor para nós estarmos, irmãos? E por que às vezes a gente fica tão desconfortável quando os nossos olhos não enxergam aquilo que a gente quer pegar com as nossas mãos? Caminhar por fé não é andar por vista. Caminhar por fé envolve esse relacionamento com o Senhor, que mesmo estando tudo confuso, mesmo estando aquela onda quebrando na tua cabeça, você sabe que o Senhor está com você. Amém? Isso é uma vida de adoração ao Senhor. E hoje, nessa mensagem, eu quero ter um foco nessa proatividade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos descobrir, isso nós já sabemos, mas nós vamos rever que a igreja ela é um corpo. Não está só minha boca falando aqui, eu estou mexendo minha mão, minha cabeça está pensando, meus olhos estão olhando para vocês. E Cristo ele é representado por meio de um corpo. E fala que o corpo tem muitos membros, e os membros dependem uns dos outros. E aí, de repente, você vê, imagina, se fosse possível isso, né? Só sua mão trabalha naquele dia. Seus olhos nem abrem logo de manhã, mas sua mão já quer ir trabalhando. Os pés têm que ajudar. Parece uma coisa meio bizarra da gente imaginar, mas quando Paulo trata do corpo de Cristo, ele está falando exatamente isso. Cada um tem uma função. E quando isso é somado, isso traz glória para Deus. Quando a igreja ela é proativa, ela tem iniciativa no servir a Deus, a gente começa a ver Deus agindo no nosso meio. Agora, se cada um cruza os seus braços e fala, eu vou esperar algo acontecer, não vai acontecer absolutamente nada. Porque se você é pé, você não está andando. Se você é boca, você não está falando. Se você é olho, você fechou os olhos, você não quer ver mais nada. Então, nesse momento, o nosso foco na mensagem é falar sobre uma proatividade no reino de Deus. E por que eu estou falando sobre o reino de Deus? Porque se eu falo de uma proatividade na igreja, sabe o que a gente vai promover? Um ativismo dentro desse lugar. Ah, fulano não veio terça. Era dia de entregar comida para os moradores de rua. Ah, fulano não veio quarta, porque nós tínhamos uma reunião aqui de oração. Quinta ele também não veio, porque nós estávamos numa estratégia, num pensamento de como iríamos alcançar os hippies da Paulista. A gente começa a arranjar um monte de atividade. E isso não é ser proativo no reino. Mas quando Deus direciona algo no coração de pessoas, e aí ela comunica aquilo, as pessoas começam a se envolver, começam a contribuir, começam a falar, eu posso ser útil nisso, eu conheço isso, eu tenho aquele contato, aí nós começamos a ter uma proatividade que não envolve só um servir de mão de obra, mas de coração, algo que vai dar fruto. Então, eu espero que vocês entendam essa distinção, irmãos. Então, a proatividade é para o reino, e isso envolve fora das quatro paredes. Envolve o seu trabalho, envolve a sua família, envolve o seu bairro, envolve o seu condomínio. Tem cara que é super crente na igreja, aí masca um chiclete ali na rua, já está com o papel no chão. Você já está, é uma contra-pregação, por mais ridículo que pareça. Então, às vezes, a gente faz coisas, irmãos, que não está promovendo o amor de Cristo, não está promovendo o Evangelho de Deus. Então, quando a gente fala dessa adoração, envolve todas as coisas. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós estamos colocando perante Deus. E aí eu te faço uma pergunta, como você tem contribuído com a expansão do reino de Deus? Às vezes a gente tem aquele discurso, né? Ah, mas eu não fiz seminário, eu não sei evangelizar, eu não sei falar. Sabe qual é o personagem bíblico que não sabia falar? Moisés. E eu te pergunto, um dos maiores líderes da Bíblia foi um cara que virou para Deus e falou, Deus, eu não sei falar. É como se ele falasse assim, você me criou e você não está sabendo que eu não sei falar, Deus? Eu não sei falar, manda outro. E Deus falou, não, vai ser você mesmo. E eu comecei a ler Êxodo. E o Moisés estava atormentando tanto Deus, que ele falou, tá bom, está vindo o Arão aí, o Arão fala bem. Deus conhece todos. Inclusive, ele sabia que Moisés não sabia falar, mas ele falou, Moisés, eu estou escolhendo você. Vai fazer a diferença. Eu estou te chamando, se disponha. E ele ficou na defensiva, e de repente ele falou, tá bom, já que você não vai, então vai o Arão. Só que sabe quando você começa a observar as pragas do Egito? No começo, tudo era feito por meio de quem? Deus falava com Moisés, Moisés falava para Arão, Arão estendia as mãos e as coisas aconteciam. Nas últimas pragas, você não vê mais Arão fazendo, você vê Moisés. Parece que ele esqueceu que tinha um Arão do lado dele. Parece que ele aprendeu, o Arão faz, eu também posso fazer, qual é a dificuldade? Se Deus chamou a gente para essa obra. Então é isso, irmãos, essa expectativa que nós temos que ter. Às vezes a gente se limita demais. Às vezes a gente olha e a gente só sabe calcular 1 mais 1 é 2 e não sabe que Deus pode fazer o sobrenatural.
E a gente estaciona completamente como igreja, a gente estaciona completamente como família, inclusive como indivíduo cristão. A gente não sabe mais para onde ir. E a gente continua fazendo as mesmas coisas, como se essas práticas fossem nos trazer uma experiência diferente com Deus. Então, eu quero incentivar, ter uma iniciativa no reino. Deus pode começar algo grandioso a partir de pessoas pequenas. Apesar da limitação, Deus, Ele pode usar a vida de cada um aqui. Das nossas limitações, Deus não tem limitação. Então, da mesma forma, a pergunta foi, como você tem contribuído com a expansão do reino de Deus? E a outra pergunta, como você tem contribuído na sua família? É muito fácil a gente cobrar os nossos familiares. Aí, quando a gente começa a sondar o nosso coração, a gente vai ver muitas vezes que nós mesmos somos influenciados por aquele ambiente, nós mesmos, às vezes, influenciamos esse ambiente, a forma como os relacionamentos são construídos, e isso precisa ser desfeito, irmãos. Isso precisa ter a mão de Deus. Aí, outra pergunta também, como nós temos contribuído com a expansão da igreja local? Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. Todos nós somos responsáveis pela saúde deste corpo. Alguns vão ser mais cobrados, aqueles que ensinam, aqueles que estão pastoreando, aqueles que são líderes, mas de uma forma ou de outra, todos nós estamos envolvidos aqui, irmãos. E Deus está olhando isso aqui como um único corpo. E cada um tem uma função. Cada um tem algo especial para contribuir com as pessoas que estão aqui. Eu não estou falando só de projetos, não estou falando só de planos humanos, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de vida. A gente pode contribuir uns com os outros. Às vezes, na família de Cristo, nós vamos encontrar muitas dificuldades, irmãos. Nós vamos ter problemas com pessoas. Nós vamos ter situações que nós vamos encontrar que nós não sabemos, não temos sabedoria de como resolver. E aí nós precisamos do quê? Entrar na presença de Deus, pedir sabedoria para Deus, buscar no Senhor o que nós podemos fazer, mas também nós temos os irmãos para nos ajudar nessa tarefa. E eu acho que o exemplo de Arão é exatamente isso. Deus falou, tá bom, eu vou colocar alguém para te ajudar, Moisés, mas o negócio é com você. Eu quero tratar teu coração. Moisés, ele era uma liderança que estava ferida, porque Moisés foi chamado para libertar o povo, e ele fez isso, sabe como? Na força do braço, ele matou um egípcio. Ele viu um egípcio atacando o seu irmão, não o irmão de sangue, mas o irmão assim, da mesma nação, do povo de Deus, e ele foi defender. Não é dessa forma, Moisés, que eu quero que você defenda o povo, não é dessa forma que eu quero que você represente o povo. Tanto é que o que aconteceu, depois, no dia seguinte, ele foi lá, num tempo depois, e ele viu 2 irmãos brigando, os próprios judeus brigando, e o cara falou, você vai me matar igual você fez com o egípcio? Então, Moisés, naquele momento, ele falou, ixi, já descobriram o que eu fiz, e fugiu, foi para o deserto. Sabe quanto tempo ele ficou lá? 10 dias? 1 mês? Não, ele ficou 40 anos. Cara, eu vou fazer 36. Ele ficou uma copa a mais, além da minha idade. Ele ficou 40 anos escondido. 40 anos de braço cruzado, 40 anos, talvez, na cabeça dele, eu poderia ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, Deus queria me usar, e os sonhos de Deus acabaram na minha vida, e eu não sei mais o que eu vou fazer, eu só estou aqui cuidando desse rebanho, só estou aqui com a minha esposa, com meus filhinhos, e só isso é a vida? 40 anos. Mas depois Deus usou ele grandemente. Eu não sei os tempos, eu não vou discernir quanto tempo, se ele conseguiria sair desse deserto mais tempo ou menos tempo. Mas o fato é que aquele período foi necessário na vida de Moisés. E eu não sei o que você está passando hoje, mas talvez o tempo que você está vivendo é um tempo que Deus separou para você buscar mais a presença dEle, para você realmente ser uma ferramenta que está sendo trabalhada por Deus para ser muito mais útil lá na frente. E, na verdade, a sua vida já está fazendo efeito, amém? Eu quero dar um exemplo dessa proatividade, dessa iniciativa no servir ao Senhor. O pastor mandou um vídeo, sobre pessoas que estavam ajudando os bombeiros lá em Brumadinho. E o pastor comunicou comigo que uma igreja tinha se levantado para ajudar de uma forma muito específica. Eles propuseram colocar várias máquinas de lavar roupa e de lavar as roupas dos bombeiros. Porque imagina como é que eles ficavam na lama. Eles ficam rastejando naquela lama. E aquilo é uma lama que tem vários resíduos. Não é só uma laminha com água lá tal, terra, barro. Não, era um negócio que acaba até talvez trazendo problemas para a saúde do bombeiro. E ele está se dispondo como, sei lá, alguém que está servindo aquela comunidade. E a igreja, ela propôs isso e ela lavava a roupa dos bombeiros, estendia, às vezes trazia palavras de conforto. Imagina você trabalhando no lugar desse cara. As questões mentais que você vê. Daqui a pouco você está
ali na lama, tal, 2 horas se rastejando, e você toca e vê um corpo, é uma criança. Cara, isso afeta. Não é filme, é realidade. É difícil. Então, assim, não é obrigação deles. A igreja entendeu, eu vou ser proativo, eu vou lá, eu vou fazer aquilo que eu puder. Ah, você está só lavando roupa dos bombeiros. Cara, mas já é algo que mostra assim, ó, alguém está ligando para você, alguém te ama, alguém se importa. E esse é o amor de Deus. Não dá para você se esconder. Não dá para você se enfiar num deserto e ficar 40 anos esperando a vida passar. Jesus falou, não dá para você botar ali, esconder uma cidade que está no monte. Quando você vê, você já vê a cidade, não tem como você esconder. Estamos aqui para brilhar a luz de Cristo, irmãos. Estamos aqui para começar iniciativas que venham glorificar o nome do nosso Senhor. Nós não fomos chamados para ser um povo que se junta uma vez por semana para cantar 4 músicas, ouvir uma pregação, jantar junto e acabar a nossa comunhão. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Se foi para isso, irmãos, então eu estou enganado. Eu vou pedir as contas. É muito mais profundo. A proposta de Deus envolve vidas, envolve profundidade de relacionamento, envolve, muitas vezes, abrir mão do eu. Então, nós vamos avançar aqui para o nosso texto bíblico de hoje, para saber como nós podemos exercer os dons que Deus nos deu. Segundo a graça de Deus, nos foi dados certos dons, irmãos. E como nós estamos falando de ter iniciativa no servir ao Senhor, nós vamos ver uma lista que Paulo traz para nos inspirar a como nós podemos servir ao Senhor. E esse trecho está em Romanos 12, é exatamente a continuação do texto bíblico que nós começamos a semana passada, falando sobre Romanos, semana retrasada também nós falamos sobre Romanos, e aqui a continuação no versículo 3. Ele fala, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Irmãos, a primeira coisa que ele vai trabalhar quando ele fala de dons, ele fala assim, ó, tem um conceito equilibrado de quem você é. Não tem um conceito errado de quem você é. Porque o nosso problema é assim, ou a gente infla o nosso ego e acha que nós somos muito, e começamos a fazer pouco dos outros. A gente critica a ação de todo mundo, se não chega no nosso padrão, se não deveria ser como era, ou se nós queremos chegar num ponto e a pessoa não consegue chegar, ou então nós fazemos o contrário, nós achamos que nós somos menos, que nós somos poucos, que nós somos inúteis, que nós somos vasos quebrados e que a gente não presta. Cara, na essência sim, mas nós nascemos de novo em Cristo. Então essa natureza também ficou para trás. Nós temos que ter um coração quebrantado perante o Senhor. Mas a nossa atitude não pode ser de alguém quebrantado para o mundo, para as coisas, para a vida. Quebrantado para o Senhor, mais fortes para encarar a realidade. Paulo fala isso sobre o ministério. Ele fala, abatido, mas nós estamos firmes. A gente não vai desanimar, mas por dentro nós estamos tudo quebrado. Aí sim, porque ele depende de Deus. Quando nós somos fracos é que somos fortes, porque a graça de Deus está sobre nós. Nós conhecemos o poder de Deus, é Ele que vai nos fortalecer nesse momento. Mas, nessa questão de usar os dons, na questão de interagir para a obra de Deus, Deus nos dá força, irmãos. Deus nos faz, tem até uma musiquinha, né? Faz com que a gente pule muralhas. É Salmo 100, não é isso? Não é Salmo 100. Tinha uma música que a gente falava, com Deus eu posso saltar, derrubar exércitos, saltar muralhas. Hã? A alegria está no coração, isso. Eu acho que eu troquei de música. Então, além de não ter um conceito errado de quem nós somos, irmãos, isso significa, sabe o que? Autoconhecimento. Você se conhece a ponto de falar, Deus pode me usar nessa e nessa área? Ou você ainda tem aquela mentalidade, eu sou inútil. O que Romanos 12 fala? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
É um apelo de Paulo para que a gente mude a nossa mente. E muita gente fica travada porque, não, eu não sirvo. Eu não sei. Cara, qual é o problema de aprender, se não sabe? Não sei cozinhar. Cara, o problema é seu. Pega ovo, farinha e água, você faz 10 milhões de pães. É verdade. A gente pode aprender alguma coisa. Um ovo mexido vai sair uma hora, né? Água quente você vai saber fazer. Você pode fazer um chá. Não tem problema. Mas a gente tem que se dispor, irmãos. Eu estou trazendo esses exemplos para a gente trazer uma proporção diferente para a nossa atuação em outras áreas também. Ele fala de nós sermos equilibrados segundo a medida da fé que Deus nos concedeu. Alguns estudiosos falam que isso, na verdade, significa assim, o Atia tem mais fé que eu, a Elaine tem um pouquinho menos, então nós vamos nos comportar conforme a fé que Deus nos deu. Mas, na verdade, esse contexto todo, Paulo está querendo dizer o seguinte, a fé cristã é a mesma no nível da salvação. Você precisa crer em Cristo para ser salvo. Então, a medida da fé é exatamente essa. Porque, no final das contas, irmão, não importa se você é o apóstolo ou se você é o carinha que lava o banheiro, você tem a mesma fé, porque você entra no reino mediante a salvação de Cristo. Então, a medida da fé é a medida da salvação. Ou seja, todos aqui têm o mesmo nível. Desde uma criancinha que confessou Cristo, até um ancião de 90 anos, que é o cara que conhece a Bíblia em latim, em hebraico, em grego, é a mesma fé. Então, essa medida da fé é importante. Não são diferentes proporções de fé, apesar que existe o dom da fé. E aí envolve, sim, um nível de experiência diferente com a fé. Mas, nesse sentido, ele está falando, não pense além de quem você é. Saiba quem você é. E trate os outros no mesmo nível, porque nós temos a mesma fé, irmãos. Isso precisa ser prático. Dentro da igreja, isso precisa ser completamente visível. Porque Paulo até fala assim, para a gente saber lidar com os que são fracos na fé. Não é verdade? Então, assim, essa fé talvez seja do relacionamento com Cristo. Alguns já caminharam mais, outros já experimentaram algumas coisas, mas tem gente que ainda está começando a caminhar. E eu te digo que tem gente que está começando agora, que talvez tenha andado muito mais longe do que muitas pessoas que já conhecem. Então, veja, não é só você sentar e ler a Bíblia. É uma questão prática, é uma questão de intimidade, é uma questão de busca. Então, nesse sentido, sim, existem proporções de fé diferentes. Mas quando nós falamos de fé da salvação, é a mesma fé. Não tem como se falar, eu acreditei mais que a Jane para poder ser salvo. Nós cremos igual, na mesma mensagem. Amém? Então, é exatamente sobre isso. O meu irmão foi salvo, eu fui salvo, independente do tipo de dom. É assim que nós devemos olhar uns para os outros. Esse cara não ora em línguas. Eu estava conversando com uma pessoa que ela pertencia a uma comunidade, e para você ter a evidência de que você é batizado no Espírito Santo, que você é espiritual, você tem que falar em línguas. E algumas pessoas não falavam. Ok não falar em línguas? A Bíblia fala que todos os cristãos têm que falar em línguas. Paulo fala que nós temos que buscar os dons. Mas isso não pode te classificar como menos espiritual. E às vezes a igreja não tem esse entendimento nem essa maturidade. Sabe o que acontece? Ela machuca o próprio corpo. A igreja fica se flagelando. E os membros começam a não andar junto. Então a gente tem que ter essa noção, irmãos. Crê em Cristo e viva para Cristo. Se você vai falar em 10 mil línguas, legal, parabéns para você. Compartilhe o seu dom. Ore para que tenha interpretação, porque também é necessário. Se você vai profetizar, aqui a gente vai ver mais para frente o que você deve fazer. Se você tem um dom, sei lá, de milagres, ótimo, exerça isso para o reino de Deus, não para comparar com outro. Isso está falando, ensinando a igreja a ser uma igreja madura, uma igreja que olha e segue Cristo de perto. Acho que os próprios apóstolos, eles tinham uma pomposidade, estamos andando com Cristo. Sabe o que eu fiquei pensando esses dias? Quem que era o cara que deveria mexer nas finanças dos apóstolos, dos discípulos? Judas, ele cuidava, mas quem deveria? Mateus. Por quê? Ele sabia, lidar com a grana. Ele era cobrador de impostos, ele era, esqueci o nome agora que eles falam, publicano. Quando Jesus chamou para ele estava lá na coletoria, ele estava trabalhando, ele estava contando dinheiro, ele estava cobrando todo mundo. Aí falou, vem e me segue. Ele olhou para o lado, cara, eu não quero mais saber de dinheiro, eu vou seguir Jesus. Só que ele tinha o dom para lidar com finanças, e foi ficar na mão de quem? Do Judas. E desde lá, Judas já roubava o povo. Ele roubava o próprio Jesus. Se eu fosse o Mateus, não posso falar se eu fosse Jesus, mas se eu fosse um dos caras lá, eu falava, vem cá, Mateus, você não acha que você devia ficar com a bolsa? Porque, na verdade, todos eles acho que sabiam que Judas metia a mão lá e roubava alguma coisa. Só que ninguém confrontava o Judas.
Porque está registrado que Judas roubava. Ninguém chegou no Judas. Engraçado, nem Jesus foi lá e falou, Judas, o que você está metendo a mão na sacolinha aí? Tá faltando. Mas pensa o Mateus. Mateus tinha dom para lidar com isso. Eu fiquei pensando isso essa semana. Eu falei, por que Mateus não usou o dom dele para servir a comunidade dos discípulos com aquilo que ele sabia fazer? Eu não vou julgar o Mateus, mas de alguma forma ele cruzou os braços e falou, deixa eu ver o que vai acontecer. E deu no que deu. E aquilo era forte no coração de Judas, tanto é que ele trocou Jesus por o quê? 30 moedas de prata. Então você vê como a gente é? Talvez se... Não vou dizer que Mateus teria mudado a condição de Judas, mas eu fiquei pensando nessa questão. Porque nós estamos falando, seja proativo no reino de Deus, tenha iniciativa, tenta dar o seu melhor naquilo que Deus te capacitou. E eu fiquei pensando nessa situação. Por isso que eu trouxe o Arão, Moisés, e agora trazendo a ideia do Mateus. Falando um pouquinho sobre essa humildade para exercer os dons. A gente vê que o que promove uma unidade no corpo de Cristo é uma atitude humilde. Ele nem falou dos dons, mas ele já começa a falar, não pense além do que você deve sobre você mesmo. Tenha humildade, caminha na mesma fé que o seu irmão, instrui ele se for necessário, caminha junto, e tenha paciência, tenha misericórdia, e assim, atitude humilde uns para com os outros. Se a gente não tem humildade, irmãos, a gente vai descobrir que o nosso dom não serve para nada, que a gente vai machucar pessoas. E os dons é para fazer o quê? Edificar a igreja. Você tem dons, irmãos. Deus derramou dom sobre cada um aqui. E eu fico impressionado com o poder que a igreja tem dentro dela, se cada um saber se posicionar. Se cada um humildemente começar a exercitar os seus dons em favor do reino. Amém? É algo assim, que parece um filme, tá ligado? Você começa a ver a cena assim, você vê o pessoal se levantando em todas as áreas. Aí a gente não precisa ficar falando das 7 montanhas da sociedade, porque cada um já sabe onde foi chamado e vai fazer. Cara, a gente às vezes pega um cara que é artista, a gente poda o cara. Não, isso não tem nada a ver com a igreja, isso não pode, isso é aquilo e aquilo outro. A gente não entende o contexto que o cara está inserido. O cara precisa brilhar Cristo naquele meio. Ah, o cara só mexe com contabilidade, esse cara não serve para nada, não sabe nem evangelizar. Cara, esse cara é muito útil no reino. Não dá para desperdiçar ninguém. E muitas vezes a igreja ela machuca os soldados de Cristo e deixa para trás. A gente tem que caminhar junto. A gente tem que ter humildade. A gente tem que reconhecer quando a gente erra, porque a gente vai errar, irmãos. Eu vou errar com vocês, já estou falando com todos vocês, até o nosso visitante ali. Eu vou errar com você, eu vou errar com todos. Mas a gente tem que ter humildade de chegar, olhar nos olhos, reconhecer, pedir perdão e caminhar como Cristo quer que a gente caminhe. Não pense que vai ser tudo um mar de rosas. Com o ferro se afia o ferro. A gente é uma ferramenta na vida um do outro. Agora é o que nós estávamos conversando, né? Nós fomos tomar um café hoje de manhã. A gente conversou vários assuntos, inclusive eu vou trazer algumas coisas para a igreja dessa conversa. Mas uma das coisas que a gente falou foi exatamente isso. As pessoas muitas vezes não estão interessadas em profundidade, porque você tem que se expor. Você tem que falar a real. Você tem que falar olhando nos olhos. E é muito mais fácil a gente ficar nessa porcaria aqui, ó. Manda um versículo, dá um glória a Deus, manda uns stickers lá. Tem até um sticker meu, eu nem sabia. Tem o meu. Não passem para frente. Agora todo mundo ficou curioso. Tem gente que tem dons de criar stickers, tome cuidado com esse. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre diversidade, irmãos. Antes de falar da diversidade, deixa eu terminar. A gente precisa ser profundo. Hoje a gente começou a conversa assim, aí como é que foi a sua semana? E nós fomos falando. E conforme nós fomos falando, nós fomos desafiados, talvez pelo nosso próprio coração, a ser mais intenso no compartilhamento. E aí uma das coisas que a gente chegou à conclusão era assim, era muito mais fácil você perguntar como foi minha semana, eu falar, não, minha semana foi boa, graças a Deus, foi uma bênção, vão se batizar 8 pessoas na Pão, nós tocamos, o Bruno Maringhelli estreou no louvor, está tudo uma bênção, tudo maravilhoso. Não é, cara, a semana foi difícil, tive conflitos, nós estamos tendo dificuldades, estamos orando para Deus abrir portas. A gente foi compartilhando o coração, da mesma forma eles. E é assim que tem que ser a conversa do cristão. Eu sei que tem horas que tu vai estar meio assim, cara, eu não quero falar com ninguém. Mas esse é o momento de você falar com Deus. Esse é o momento de você entrar no seu quarto, fechar a porta e derramar teu coração diante de Cristo. Porque Ele conhece como é que está o seu coração. A gente não consegue enganar Deus, irmãos. A gente consegue enganar uns aos outros aqui. E eu vou te falar, a oração ela é fundamental
para o corpo de Cristo caminhar rumo à glória de Deus, para a eternidade, para a vida eterna. Porque sem o corpo, cara, é muito difícil. Não ande sozinho. Dependa um dos outros. Nós somos um corpo, amém? E aí eu quero falar dessa diversidade. Ele fala que nós somos um corpo com muitos membros, e cada um com uma função. Isso forma um corpo, o corpo de Cristo. Cada membro está ligado, ou seja, depende um do outro. Você até pode falar, nossa, esse cara é muito chato, mano, ele sempre faz isso. Nossa, aquela pessoa é uma múmia, não abre a boca. Mas eu deixo te falar uma coisa, lembra da medida da fé? Lembra da humildade? A gente tem que depender uns dos outros. Porque se o pé quer caminhar lá para não sei onde, e de repente a gente segura, o pé não vai, e ele deixa de cumprir a proposta dele. Se a mão ficar para trás, ela não faz o que tem que fazer, a gente fica amarrado. Então o corpo, irmãos, ele é dinâmico, ele tem que se mexer. A pior coisa é você ir no hospital e ver um cara que não tem movimento nos membros. Ele se sente assim, cara, para que eu estou vivo? Eu só consigo olhar para o teto. Pensa a dificuldade que essa pessoa tem. A gente está super saudável, ainda assim a gente reclama da vida, mas pensa um cara que ele está paraplégico, tetraplégico, sei lá. Não consegue mexer os membros. E Deus nos deu essa mobilidade para a gente ir longe, para cumprir os propósitos dele, para viver os sonhos de Deus. E todos nós podemos contribuir com isso que é maravilhoso. Eu vou já lançar aqui uma proposta para a igreja, irmãos. Faz um tempo já que nós estávamos falando de, através da célula, nós alcançarmos ou fazermos algo pela nossa sociedade. E a gente até teve alguns avanços, nós tivemos alguns trabalhos em Guaianazes, as meninas fizeram um excelente trabalho com as mulheres, com as crianças, né? Teve um grupo que trabalhou com crianças. E aí nós tivemos uma ideia, a gente pensou na Páscoa, e na Páscoa nós estamos pensando em juntar pessoas interessadas, pessoas que têm vontade de participar. Se você não sabe participar ativamente, pode ser financeiramente, pode ser contribuindo de alguma forma, mas nós gostaríamos de visitar um orfanato e levar ovos de chocolate, e não só visitar pontualmente na Páscoa, mas tentar criar um vínculo e uma proximidade. E a Cris conhece um orfanato. Ou, na verdade, conhece alguns, né? E aí nós falamos, vamos escolher um que seja estratégico para a gente constantemente ir lá, não só numa data especial. Porque as crianças, elas não vão viver só de ovo de Páscoa, não é verdade? A igreja pode ir lá e demonstrar amor, demonstrar carinho, demonstrar, sei lá, uma atenção com aquelas pessoas. Pensa, Deus falou de cuidar dos órfãos e das viúvas. E a gente quer fazer o quê? Não, vou lançar um CD, vou estar no top da parada gospel. Aí a gente pensa um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus, cara. Então, assim, é uma forma, é um trabalho simples, mas que pode gerar algo. E a gente vai estar em contato com outras realidades, a gente vai se dispor a viver e doar a nossa vida para aquelas pessoas. Talvez até as próprias pessoas da estrutura desse orfanato. É um começo, irmãos, não significa que, nossa, agora a Pão vai mudar completamente. Mas é uma iniciativa, eu achei bonito, eu quero apoiar. E quem quiser contribuir com isso, pode procurar a Cris, a Isa, ou a Atia também, que vai se vestir de coelho de Páscoa. Cada um faz a sua função, amém? Aliás, falando nisso também, eu queria incentivar, já vou falar sobre o retiro, eu ia deixar para o final, mas nós vamos ter a consagração do Henrique, né? Então, eu vou tentar ser sucinto e já vou colocar alguns avisos. No retiro, a gente sempre faz a mesma coisa, assim, a gente sempre usa as mesmas pessoas para ajudar nas mesmas áreas, e aparece um monte de gente lá e poucas pessoas servindo. Então, nós queremos dar abertura para quem quiser servir, de alguma forma contribuir. E aí, no caso, também nessa conversa com a Cris e com o Atia, eles se dispuseram a ficar na inscrição, já pode colocar eles ali para ajudar na inscrição, e também no... Como é que eu chamaria? Tipo assim, pegar o tempo livre que nós temos e promover algumas gincanas para interagir as pessoas. Não é obrigado todo mundo participar, mas, obviamente, vai ser estruturado para que haja um tempo que a gente tenha comunhão e consiga fazer uma coisa que haja essa interação entre a igreja. Eu acho muito interessante. É melhor do que uns ficarem caçando Pokémon, outros jogando bola, outros nadando, né? De repente, você interage, cria algo para a igreja que é muito relevante. Amém? Então, se vocês têm esse coração de servir também, procurem a gente precisa de pessoas para servir. Às vezes, a gente está acostumado a dar as mesmas tarefas para as mesmas pessoas, e aquela pessoa, às vezes, já está cansada, está desgastada, e é interessante ter essa renovação. Ah, eu sou novo, eu não sei o que fazer. Tudo bem, se você tiver vontade, tiver coração, a gente arranja algo para você fazer, para contribuir, para que o congresso lá, o retiro, seja realmente edificante. Amém? Então, nós estamos falando dessa diversidade. Ele fala que nos foi dada, a graça nos foi dada.
E a partir da graça, Deus nos deu presente. Deus, Ele foi elevado às alturas e deu dons aos homens. A palavra de Deus testifica isso, e são diferentes dons. E quando ele faz uma lista, da qual nós vamos ver agora, Paulo não está chegando assim, falando, isso aqui são os dons da igreja. Você tem que se encaixar num desses dons. Não, ele cita alguns, porque mostra que a lista é muito mais complexa que isso. Ele cita alguns para nos dar uma orientação. Mas, com certeza, existem outros dons, inclusive os dons sobrenaturais que a gente vai ver em outras listas, como, por exemplo, lá em 1 Coríntios. Então, a ideia de Paulo não é confinar os dons a uma mera lista. E o foco dos dons, dessa graça que nos foi dada, desses presentes de Deus, é realmente edificar e dar crescimento para o corpo de Cristo. E é aí que ele entra numa lista, aqui em Romanos, e a primeira que ele fala é profetizar. Ele falou, se você tem um dom de profetizar, profetize na proporção da sua fé. Algumas pessoas que gostam de comentar sobre a Bíblia, ele fala que profetizar é ensinar e pregar. Só que, na verdade, existe o dom também de ensinar. Também você pode falar que é pregar. Então, eu, particularmente, até por algumas linhas aí, nós podemos acreditar que o profetizar, de fato, é você ouvir uma mensagem de Deus e transmitir para o povo. Obviamente, o nosso parâmetro é a Bíblia, mas Deus fala conosco, amém? E, especificamente, existem pessoas que têm o dom de profetizar. Ele fala, então, faça isso na proporção da sua fé. E nós vemos lá em 1 Coríntios 14, sabe o quê? Que a profecia, ela revela os segredos do coração. Ela convence do pecado, ela ensina e encoraja. Então, veja, a profecia, ela precisa existir na igreja, inclusive é um dos dons que Paulo fala, busque o dom de profetizar. Então, nós podemos buscar, irmãos, é um incentivo. Você fala, cara, eu não sei o que fazer. Ok, então ore a Deus, peça para Deus te dar o dom da profecia, o dom de interpretação de língua. Você pode ir lá em 1 Coríntios, você vai ver uma baita lista ali. Mas aí depois ele fala sobre servir. Ele falou, se você tem um chamado para servir, sirva. E eu creio que todos nós temos, de uma certa forma, esse dom de servir, porque Cristo veio e veio servir. Ele mesmo deu esse exemplo. Nós podemos servir, mas tem gente que é específico nesse serviço. Tem gente que tem uma proatividade impressionante, tem gente que tem uma energia acima do normal. Sabe aqueles caras que são 220 que não param quieto? Direciona ele numa atividade que ele vai realmente dar fruto naquilo. Senão o cara começa a dar tiro para todo lado, fica perdido, gastando energia com um monte de coisa, causando confusão em um monte de lugar, e não é direcionado. Então, se você tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine, irmãos. Eu estava conversando sobre o ministério infantil. Às vezes a gente dá muita ênfase no louvor. O louvor é bom, é legal, é bom você ter uma equipe estruturada. Mas eu penso que o mesmo investimento deve ser feito sobre as crianças. É a próxima geração de cristãos que vão subir. Se a gente não passar para eles um valor de conhecer a Cristo desde pequeno, o que vai acontecer com essas crianças lá na frente? Se a gente ensinar religiosidade, o que eles vão se tornar lá para frente? Então, o ministério infantil, irmãos, ele é muito importante. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que trabalha com o ministério infantil e que já trabalhou com as crianças. Porque é uma dedicação, irmãos, é algo muito que demanda tempo, cara. Você não vai chegar para a criança, olhar para a cara dela e falar, tá aqui um papel A4, uma canetinha, faz o desenho do seu pai. Os tios, eles se preocupam, eles estudam, eles procuram melhoras para instruir as crianças. Meu incentivo é que esse ministério na POM se fortaleça cada vez mais. E se você não está fazendo nada, mas tem esse dom, você gosta de criança, é uma oportunidade de você ingressar no grupo. Ah, não sei o que fazer. Converse com o grupo. Como é que funciona o grupo? O que vocês precisam de mim? Seja proativo. Enxerga uma necessidade, tenta suprir. Dentro daquilo que você foi chamado para fazer e tem alegria em fazer. Eu acho impressionante, quando você pega uma criança, você tem essa habilidade de evangelizar uma criança. A criança não é burra, cara. Eu já vi gente falando assim, adulto, né? Ah, a criança não entende. Foi você que pensa que a criança não entende. A criança está filmando tudo, cara. Eu já falei, ela vê o nosso comportamento até no louvor. Aí os filhos vão crescer, aí você vai ver eles fazendo igual a gente. Ô, moleque, não é assim que adora a Deus. Ele vai falar, pai, eu vi você adorando assim o ano inteiro. A criança observa. Por isso que é importante trazer a criança na presença de Deus. Por isso a consagração. Por isso acompanhar os filhos. Cara, o seu primeiro discípulo é seu filho. Já vai aprendendo isso desde pequeno aí, ó, Lucas. Quando você for pai, cara, ele vai te imitar, mano. Não sei se isso é bom. Tô brincando.
Mas é uma brincadeira. Mas assim, ele vai te olhar, ele vai te observar. E muitas vezes os filhos olham nos pais e, é o super-herói. Não é verdade? Então, irmãos, se é ensinar, ensine. E nós estamos falando disso, inclusive nas células, irmãos. Tem gente que tem um dom, ele gosta de preparar, ele traz uma coisa profunda. Aproveite essa pessoa. Porque hoje em dia o ensino está muito raso. É muito superficial. Eu peguei o cara do YouTube, o cara de não sei onde, o cara no Instagram, e ele fala isso. Cara, e a Bíblia? E o que Deus te falou? Então, o ensino é algo muito sério na igreja. Dá ânimo, cara, esse dom é fundamental na igreja. Se o seu dom é dar ânimo, então faça. Coloque em prática esse dom. Pessoas precisam de ânimo, encorajamento. Você pega um cara que está abatido e você consegue trazer uma palavra para ele naquele momento de dificuldade, esse cara vai ser grato para você a vida inteira, porque você foi útil na vida dele. Normalmente, quando, sei lá, uma pessoa vem pedir um aconselhamento pastoral e o pastor consegue direcionar a pessoa na necessidade dela, cara, aquilo pode mudar a vida da pessoa. Então, o encorajamento ele é muito importante, esse dar ânimo é muito importante na igreja. Sabe por quê, cara? Porque lá fora todo mundo taca pedra. Aí chega na igreja e a gente taca pedra também. Qual é o sentido? Não estou dizendo que você não vai corrigir. Se o cara faz errado, tem que também ter aquela exortadinha, né? Aquela, chega aí, meu. Mas aqui ele está falando de você dar ânimo. E eu acho legal, às vezes você vê um cara que está iniciando na fé, e ele faz algo que foi interessante, você chega lá, parabéns, cara, eu gostei dessa atitude. Não foi muito o que você falou, mas o cara já, estou no caminho certo. Algo vai sair bom daqui. Agora, quando só está todo mundo, nossa, que lixo, nossa, cara, que ruim, nossa, que podre, nossa, por que você fez isso? O cara fala, então, o que eu estou fazendo? Estou perdendo meu tempo. Então, é importantíssimo, irmãos, dar ânimo. Contribuir, irmãos, contribua generosamente. Acho que, no final das contas, tudo isso aqui que nós estamos falando, todos podem exercer, mas eu creio que existe sabe aquela característica que você bate o olho na pessoa e fala, esse cara é assim. Tem pessoas que têm muita dadivosidade, cara, muito generoso. E ele está incentivando. Se o seu dom é contribuir, cara, não faça isso calculando, faça de forma generosa. Isso aqui é alguém que se preocupa com o reino de Deus. É alguém que planeja, é alguém que está interessado em ver expansão. O cara vai tirar do bolso dele, está falando de dinheiro aqui, tá, irmãos? E vai lá e ajuda a igreja a crescer, ajuda, sei lá, na formação de um missionário, ajuda num trabalho social. O cara está ligado com as coisas de Deus. E ele fala, Deus... Ou ele ora, Senhor, me ajuda a administrar bem esses recursos. E ele faz isso de uma forma generosa. Esse dom também é importante, irmão, senão Paulo não ia estar aqui. Quem exercer a liderança com zelo. Cara, a coisa mais fácil para um líder é ter a tendência de desistir. Eu vi uma foto, acho que foi o pastor Vicente, é um cara lá de Hortolândia, não sei nem se você sabe onde fica isso. Mas ele falou assim, nunca ninguém sabe o quanto o líder que está indo à frente paga o preço. E ele mostrou um monte, como é que fala quando é o coletivo de lobo? Alcateia. Vocês estão bem, parabéns. Os vestibulandos aí responderam uníssono, Alcateia. E aí mostra um lobo na frente, na neve, tipo aquelas neves que vem até o umbigo, assim, e ele desbravando e a galerinha vindo atrás, no caminho que ele fez. E ele usou essa imagem para falar sobre a liderança. Muitas vezes o líder, cara, ele tem dificuldade de caminhar. E as pessoas começam a olhar e falar, esse cara não faz isso, esse cara não faz aquilo, isso aqui está errado, isso aqui não sei o quê. Mas o líder está lá, cara, ele precisa ser encorajado. E outra coisa, quem levantou a liderança não foi os homens, foi Deus. E eu te falo, quando está numa posição de liderança, a gente é mais trabalhado do que qualquer outra pessoa. E tem que ter maturidade. Deus está trabalhando a maturidade no coração do líder. Mas, cara, é muito fácil você olhar e falar, isso está errado. Muito fácil. Agora você chegar lá e falar, valeu pela sua liderança, continue assim, sabe? Aí sim o líder vai ter zelo. Lógico, ele tem que fazer isso por Cristo. Mas tem hora, cara, que você está lidando com pessoas. Não precisa pegar na igreja, pode pegar no trabalho mesmo. Você gerencia um projeto. Você tem que chegar para os caras e pregar para eles. Falar, cara, nós somos membros de um corpo. E os membros, eles dependem uns dos outros. Você já pode pregar o evangelho. Você fala assim, se a cabeça manda se fazer coisa e você vai fazer outra coisa, como é que vai funcionar? Não vai funcionar. É muito prático. Então, o líder, ele precisa fazer isso com zelo. E isso ele vai prestar contas a Deus também. Então, é uma posição séria. Por isso que fala assim, nós precisamos levantar um líder para tal coisa. Aí você ouve aquele grilinho lá no fundo.
Ô Moisés, eu quero que você lidere o povo. Não, Deus, eu não sei falar. Não, eu sou ruim de boca, não sei o quê, sou pesado de língua. Eu sou até o cara fala tão bem que falou que é pesado de língua. Então, irmãos, é muito importante exercer a liderança com zelo. E esse aqui é impressionante. Quem mostra misericórdia, faça com alegria. Sabe por quê, cara? Porque às vezes você exercer misericórdia, cara, vamos ser real, parece que você está perdendo. Você vai ter que exercer misericórdia com aqueles que são fracos na fé. Você vai ter que exercitar misericórdia com aqueles que não estão enxergando um ponto de vista, com aqueles que estão pisando no teu calo. E ele fala, se você tem esse dom de misericórdia, faça com alegria, que não seja um peso para você. E isso tudo tem a ver com o quê? Não é performance. Nossa, estou exercendo bem os meus dons. Tem a ver com edificação e crescimento do corpo de Cristo, do reino de Deus. Então, são muitas formas que nós temos de servir a igreja e de expandir o reino de Deus, irmãos. Eu acho que é incabível um cristão, seja ele 1 ano de caminhada, 2 anos, 10, ficar parado. Por isso que nós estamos falando de proatividade, de iniciativa. E aí vem a pergunta, você conhece os seus dons? Cara, tem um monte de teste, tem um monte de... Você pode falar com qualquer pastor, o cara vai ter um monte de dica de como você descobrir seus dons. Agora, não basta você preencher um formulário, contar os pontos e cair numa categoria se você não coloca isso em prática. Nós temos que entender, Deus, o Senhor me chamou para quê? E o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Esse já é o primeiro passo. E eu vou te falar a verdade, Deus vai capacitando, Deus vai lapidando o nosso coração. Por exemplo, pregação. Não digo que eu prego super bem, mas com certeza, desde a primeira vez que eu preguei até hoje, teve uma pequena evolução. Você veio começar a tocar um instrumento, talvez na primeira vez que você tocou foi um desastre, mas depois passou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você já começa a desenvolver. E é a mesma coisa com os dons. Deus vai nos ensinar a lidar com os dons, porque no final das contas, nós estamos fazendo isso para abençoar vidas, para alcançar pessoas. Outra pergunta, você está posicionado de forma correta dentro do corpo de Cristo? Isso aqui, ao mesmo tempo que é um incentivo, é um puxão de orelha também. Porque tem muitos cristãos que cruzam os braços. Eles estão inativos. Eu te pergunto, vai ficar inativo por quanto tempo? Ou então vive uma realidade na igreja e lá fora é completamente diferente. Isso também é incoerente, irmãos, porque os dons, além de trazer esse crescimento e edificação na igreja, tem a ver com influenciar fora. É assim que você vai demonstrar o amor de Cristo, é assim que você vai fazer o papel que Deus te chamou para fazer, amém? Agora eu quero avançar aqui para o segundo ponto, e eu vou ser um pouco mais prático aqui, irmãos. Eu acho que a melhor forma de falar sobre esse trecho é citar cada frase que Paulo foi indicando aqui no trecho bíblico. E eu vou fazer um breve comentário sobre cada uma. Na verdade, esse ponto de Romanos 12, do 9 ao 21, ele é muito prático. Eu acho que não tem que ficar dando muito ensino assim, essa palavra no grego significa isso e aquilo. São coisas práticas, são coisas muito, assim, diretas. Por exemplo, o Paulo ele fala assim, o amor deve ser sincero. Quantas vezes o nosso amor não é sincero, ele é fingido? É uma entrega, irmãos. Nós acabamos de falar, oferecer como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É uma entrega verdadeira, é uma entrega sincera. Quando você ama Cristo, você ama de todo o coração. E ele fala para amar o próximo como a ti mesmo. Então esse amor, ele deve ser sincero. Ele fala, odeia o que é mal e apegue-se ao que é bom. Sabe o que é odiar o mal? Aquele negócio que vai vindo na tua cabeça martelando, querendo que você tome uma atitude, querendo que você tenha um posicionamento referente a uma pessoa ou alguma situação, e você está sendo levado por esse mal. E você não se apega ao que é bom. Você brigou com uma pessoa, você só consegue ver o lado negativo. Você só consegue levantar os pontos que aquela pessoa te prejudicou. Mas você não para e fala assim, Deus, o que esse cara tem de bom? Deixa eu olhar por outro ângulo. Você só quer dar bica no cara, você só quer revidar. Mas você não para e fala assim, Deus, qual é o lado bom dessa questão? Ou então, no contexto de igreja, isso está ruim. Esse cara só faz isso. Cara, você pega o que é bom, não o que é mal. Depois, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Não só ame sinceramente, mas tenha uma dedicação uns aos outros, com um amor verdadeiro, um amor sincero. Cara, se isso aqui não fala de relacionamento, me explica onde que vai falar sobre relacionamento. Ele fala do corpo, ele fala que todos nós somos membros que dependem uns dos outros. E depois ele fala assim,
Dediquem-se uns aos outros. Quanto tempo você dedica com o irmão da igreja? A gente normalmente só olha para nós mesmos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, falta isso, falta aquilo, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer aquilo outro. Mas a gente não para e fala assim, cara, tudo que eu tenho, eu quero contribuir com o meu irmão para ele crescer. Ou vamos tomar um café? Meia hora, cara. E aí você dedica tempo. Cara, é muito importante esses momentos. Fora do domingão, de segunda a sexta, cara, arranjou uma brechinha na agenda, marca um café com alguém e seja verdadeiro, compartilhe algo que Deus está falando com você. Não espere que seu líder de célula vai fazer tudo. Você pode ser proativo nesse sentido. Ele fala, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Fala a verdade, irmãos, a gente gosta de ter honra. A gente gosta de receber aplausos, de receber elogios. Mas quantas vezes a gente exalta outra pessoa? Fala, nossa, cara, você mandou bem. Ou você tem feito um bom trabalho. Você está tendo alguma dificuldade? Eu posso orar por você? Cara, isso é você dar honra. Hoje nós fomos lá naquele café da manhã, o gerente foi super bom com a gente. Aí eu falei para a Caixa, aquele cara é o gerente? Ela falou, é. Eu falei, nossa, ele atendeu a gente super bem. Foi uma coisa perceptível, o cara não fez, nossa, agora eu vou me mostrar e tal. Então, você pode reconhecer o bem que as pessoas fazem. Não estou dizendo que toda vez, vamos supor, o pastor pregou, eu preguei, parabéns, você pregou muito bem. Não é isso, não é você ficar exaltando o ego ou tentando forçar algo. Mas na sua vida prática, como cristão, prefira dar honra uns aos outros do que a si mesmo. É um ensinamento de Jesus. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Irmão, zelo é algo que você... Aquele negócio que você zela é algo tão precioso, é algo que você não quer deixar escapar pelas mãos, é algo que você cuida. Então ele fala, nunca falte zelo, nunca falte esse cuidado para com a igreja, para com o reino de Deus, para com seus irmãos. E outra, sejam fervorosos no espírito, irmãos. Sem fervor no espírito não tem como servir a Deus. Os caras abatidos, desanimados, para baixo, é só desmotivado. Mas você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, irmãos. Ele fala, seja fervoroso no espírito. E assim, eu não sei se você reparou, o espírito está em letra minúscula, não é verdade? Então, quando é ser fervoroso no espírito, acho que é uma coisa, uma condição lá de dentro. Por exemplo, você fala assim, o cara tem o espírito de Caleb, espírito de Josué. Ou seja, o cara tem coragem, o cara ele tem força, ele quer fazer a vontade de Deus. Então, é esse o fervor no espírito. Você lá dentro está queimando, querendo fazer a vontade de Deus. Fala, cara, só tem múmia na minha volta, mas não tem problema, cara, eu vou para frente. Esses caras não vão me impulsionar para trás. Opa, impulsionar para trás não, né? Não vão me segurar. Eu vou para frente, porque eu quero andar com o Senhor. Isso é fervor, meu. Você tem que trabalhar isso no seu coração. Imagina, você tem um dom, cara, você tem o dom de profetizar, você tem o dom da pregação, de ensinar, e você está lá tudo para baixo. Não, não sei fazer, não vou fazer. Cara, você está deixando de abençoar o corpo. Meu dom é cantar. Cara, não tem isso na lista, mas pode ser que sim, você seja usado nisso, mas não é só isso. A não ser que você cante os salmos, né, para ensinar as pessoas a instruir conforme a palavra de Deus. Mas é uma forma de servir a Deus, mas não é a forma, talvez, que você vai alcançar mais pessoas. Então, nós estamos aqui nessa parte sobre ser fervoroso no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Você vê que os pilares que Paulo levanta são coisas que têm a ver com a fé. A gente tem uma esperança, a gente está aguardando Cristo voltar. Nesse tempo, é necessário zelo, vigilância, inclusive oração. Persevere na oração, não desista, não para de orar. Nós falamos sobre um muro espiritual. Cara, nós estamos sob constantes ataques, cara. O inimigo não para, ele não tira férias, não tira folga, não tem feriado. E ele está toda hora bombardeando o povo de Deus, tentando desanimar, tentando roubar a fé, tentando afetar os seus relacionamentos. E você simplesmente abre o peito e fala, pode atirar que eu aguento. Não aguenta. Então, perseverar na oração. E outra, seja paciente na tribulação. A tribulação, ela vem, irmãos. No dia a dia vem. Às vezes você vai ser colocado numa situação que você vai ter que esperar com paciência, mas você vai depender do Senhor. Isso é uma coisa muito prática, não tem como ensinar, aqui tem como falar sobre teologia aqui. Você vai falar, alegre-se no Senhor, na esperança dEle, na promessa da salvação. E quando vier a tribulação, fica firme, persevere na oração. Depois ele fala algo muito legal, irmãos. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades.
Eu fico pensando, se uma igreja não é verdadeira, se não tem relacionamentos saudáveis, como você vai saber que o seu irmão está em necessidade? Ela pode ser necessidade financeira, mas também pode ser uma necessidade emocional. Tem pessoas que andam sozinhas, tem pessoas que estão para baixo, tem pessoas que estão passando uma fase difícil. E se não tem o corpo de Cristo presente, como é que essa pessoa vai fazer? Você que é cristão, que está fervoroso, que ama a Deus, para você muitas vezes já é difícil você entender algumas situações. Imagina um cara sem Deus. Então você não pode ser usado nessa área. Inclusive financeiramente, você vê alguém passando necessidade, você não pode cruzar os braços. Pratique a hospitalidade. Irmãos, tem muita gente hospitaleira aqui na Pão. Isso é um dom muito bonito, é uma forma de demonstrar o amor de Deus. Pensa assim, ó, vai receber o batalhão lá da célula do Boaz, né? Na casa da Anaquã, toda sexta-feira o povo está lá. Cara, é muita gente, é muita bagunça, é muita gente falando, é muita gente comendo, dá trabalho, mas de alguma forma é prazeroso e é exercido a hospitalidade. E eu creio que outras pessoas aqui também têm esse coração. Agora eu te pergunto, como é que a igreja vai acontecer fora da igreja, templo, se as pessoas não forem hospitaleiras? Ah, não, minha casa não dá. Ah, não, minha casa é pequena. Ah, não, minha casa não sei o quê. Cara, a igreja ela tem que acontecer, independente da casa ser grande ou pequena. A igreja cresceu na China, porque, graças a Deus, naquele momento eles não tinham templo, eles se enfiavam em qualquer buraco para adorar a Deus. Você não parou para pensar como é interessante? No meio da perseguição, cara, o cara podia falar assim, eu vou ficar de boa no meu banheiro, lendo a minha Bíblia escondido e adorando a Deus. Mas, de alguma forma, eles se moviam para estar junto, mesmo tendo em vista uma perseguição iminente. Ou o povo é muito louco, ou realmente essa é a vontade de Deus para nós. Se unir como corpo, compartilhar, cantar junto ao Senhor, adorar a Deus, estudar a palavra de Deus, compartilhar a vida. Senão, realmente, durante a perseguição, cada um fica na sua, o governo não sabe nada, está todo mundo vivendo bem. Às vezes a gente não faz isso aqui no Ocidente, de ter esse envolvimento. Então, pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Irmãos, isso aqui é muito difícil, irmãos. Quando você encontrar alguém que te odeia, alguém que te persegue, alguém que fala mal de você, você vai ser inclinado a fazer o quê? Ah, Deus, pesa a mão nessa pessoa. Ah, esse cara aí que vai para o inferno. A gente tem esse coração. Mas ele fala, não, abençoe e não amaldiçoe. É um exercício isso, é um treinamento. Em vez da gente maldizer as pessoas, a gente vai abençoar. E quando vem o velho homem querendo ressuscitar de novo, aí é difícil você abençoar, mas a palavra está sendo muito clara. Abençoe aqueles que te perseguem, e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, e chore com os que choram. Isso aqui é sensibilidade, irmãos. Às vezes o cara está mó feliz que passou no vestibular, aí você fica com aquela cara azeda, assim, como se todo mundo tivesse que estar vivendo aquele mesmo azedo, e você não se alegra com a pessoa. Parece que é errado a pessoa ser feliz. Parece que é errado a pessoa ter conseguido um objetivo de vida. Se alegra com ele. E os que choram, da mesma forma, tenha misericórdia. Sinta a dor do próximo. Esse final de semana, no sábado, tem a prima da minha mãe, ela tem um filho que ele está com a esclerose múltipla, né? E ele é um jovem, ele está cheio de sonhos, ele tinha muitos planos, ele era um bom... Ele trabalha, acho que na parte de contabilidade, se não me engano, ele trabalhava na Colgate, ele estava no auge da carreira profissional dele, tinha acabado de casar, tem 1 ano de casado. Ele é jovem, 33 anos, e descobriu que essa doença já está um pouco avançada. E ele está tendo que tomar remédios, e cada cartela do remédio é R$ 12.000. E aí eles estavam passando uma fase em que eles não estavam conseguindo esse remédio. E a família ficou desesperada. E a família compartilhou isso com a gente. A gente vai fazer o quê? Ah, tá R$ 12.000, vamos comprar o remédio. A gente não tem, mas a gente tem um Deus poderoso, amém? E nós estávamos orando. E aí, quando a gente se juntou no sábado, eles estavam tão felizes, porque eles falaram que uma das farmácias lá liberou o remédio para ele. Elas falaram assim, achei que Deus ia curar o cara, então ora por ele lá, meu, porque não foi agora. Não é o momento ainda, mas nós estamos orando por essa pessoa. Mas o que eu estou falando? Cara, ele está num momento de luto. Ele não sabe o que fazer, ele está perdido. Então a Bíblia fala, chora com os que choram, ou seja, senta com essa pessoa e tenta entender o que ele está passando. É muito fácil a gente passar a listinha do que você deve fazer. Ah, os amigos de Jó foram isso. Cara, eu acho muito legal ler Jó. Porque os caras que eram os mais sábios sentaram lá, falaram um monte de coisa. Aí acho que era Eliú, né, o cara que era mais jovem, ele falou, eu estou cansado de vocês, eu sou mais novo, mas está dentro de mim aqui um turbilhão, eu preciso falar.
Eu achei que vocês iam trazer respostas boas, mas vocês não trouxeram nada. E ele começa a falar umas coisas interessantes. Aí eu falei assim, Deus, eu vou grifar tudo que o Jó fala, tudo que você fala e tudo que Eliú fala. E eu comecei a achar interessante as coisas que Eliú trouxe. E tanto é que Deus, quando vai cobrar os amigos de Jó, repreende os 3, mas não repreende Eliú. Então pode grifar o que Eliú fala, porque Deus, de uma certa forma, aprovou. O Eliú, ele trouxe uma outra forma de ver a situação de Jó. E eu vejo que, às vezes, a gente quer ser muito sábio, a gente quer dar muita resposta, mas a gente não para fazer o que tem que fazer, que é realmente chorar com os que choram. Ele fala, tem uma mesma atitude uns para com os outros. Cara, isso aqui também é difícil, porque na nossa prática a gente prefere uns em detrimento a outros, a gente tem os prediletos, a gente tem aqueles que nós nos apegamos mais, e a gente, de repente, alguém que tem uma posição social inferior, a gente não se relaciona da mesma forma. É um aprendizado, irmãos. Não é assim, você tem que tratar todos iguais, mas é um aprendizado. Você vê alguém diferente de você vê alguém que talvez não tenha a mesma educação, talvez não tenha a mesma cultura, olhe da mesma forma que você olha para alguém que você ama, para alguém que você tem um bom trato. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Cara, isso aqui é um parto para muitos cristãos. O cara não quer se rebaixar, porque o cara não tem uma posição social privilegiada. Isso é orgulho. Vai ler Tiago, vai ler Timóteo. Tem várias exortações para aqueles ricos que não sabem olhar para o pobre. E Deus ama os pobres. Então é importante, irmãos, que a gente não tenha esse orgulho no coração. E a gente saiba se associar com essas pessoas também. Não seja sábio aos seus próprios olhos. É o que nós estávamos falando dos amigos de Jó. Às vezes a gente acha que a gente tem a palavra, o dom de conhecimento, a gente tem as respostas, a gente não tem. Então busca humildemente, junto com o irmão. Perante o Senhor, busque a presença do Senhor para que Ele fale com você. Depois ele fala, não retribua ninguém mal por mal. Cara, isso aqui é muito, muito prático. Alguém vai fazer mal para você na vida em algum momento. E ele fala, não retribua da mesma forma. O Pedro, quando ele foi lá junto com Jesus, que sabia que Jesus ia ser entregue aos homens, ele levou a espada. E aí, na hora que eles foram, entre aspas, atacados, Pedro quis revidar. E Jesus exortou ele. Falou, cara, não use espada, porque você vai receber o troco da espada. Não use violência. É um ensinamento que Jesus nos deixa. Então, não retribua ninguém mal por mal. Se você tem um relacionamento que está mal resolvido, alguém que está te tratando mal, alguém que falou mal, primeira coisa, apresenta essa pessoa para o Senhor, mas não devolve na mesma moeda. Jesus, ele fala algo muito pesado, ele fala assim, vira outra face. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos que aprender o que Jesus quis dizer com isso. Porque o nosso orgulho muitas vezes impede. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Isso aqui tem a ver com a nossa coerência de vida, irmãos. A gente vem aqui e fala, não, Senhor, eu quero apresentar minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Mas lá fora a gente não vive assim. Procura ter uma coerência na sua vida, naquilo que você prega, naquilo que você faz. E faça todo o possível para viver em paz com todos. Cara, quando tem um monte de gente, muitas vezes a gente vai entrar em conflitos. E aqui ele fala, o que for possível da sua parte, tenta viver em paz com todos. Seja aquele que promove a paz. Encrenca, o mundo está cheio, gente briguenta tem em todo lugar. Mas tenta olhar com a ótica de Cristo, como você pode intermediar o conflito, ao invés de tacar mais lenha na fogueira. Tem gente que gosta de tacar lenha na fogueira. O negócio está pegando fogo, você vai lá e começa a dar combustível ainda. Tem que ter sabedoria, irmãos, para promover a paz. E, por fim, amados, nunca procurem vingar-se. Acho que eu não corri aqui, desculpa, gente. Aí. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber, e fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sabe qual é a conclusão que eu tenho depois disso tudo que Paulo está falando para a gente? Ele está falando assim, ó, isso aqui é um espelho da vida de Cristo. Se você anda com Jesus, se você é dedicado com seus dons, se você quer servir ao Senhor, esse é o padrão da vida de Cristo. E se você ama Cristo, se conforme com os passos de Jesus. Então, eu creio que é uma instrução muito prática de Paulo para a gente viver
não uma idealização, mas viver na prática o que a gente propõe na nossa fé. A nossa caminhada com Cristo, irmãos, ela tem que dar fruto. E não adianta a gente sair só servindo, só trabalhando, só exercendo os dons, se no fim o nosso coração não tem essas características. Se a nossa atitude interna é diferente daquilo que a gente está vivendo externamente. Então, isso aqui, para mim, irmãos, são pilares que estão nos orientando se nós temos uma vida de acordo com Cristo ou não. E aí sim, vivendo dessa forma, nós conseguimos intensamente aplicar os nossos dons para edificar o corpo, para alcançar pessoas. Amém? Então, como conclusão, eu vejo assim, irmãos, Deus ama o seu povo e por isso Ele distribui os seus dons para que isso auxilie o serviço e a adoração cristã. Esse é o primeiro passo. Deus nos ama tanto que Ele deu um dom especial para cada um, para que nós pudéssemos compartilhar desses dons e a nossa vida fosse edificada por meio do corpo de Cristo. Outra coisa, você tem algo para oferecer. Você foi criado com dons específicos que vão auxiliar você no ministério, que vão fazer você alcançar pessoas, que vai ajudar a igreja a cumprir os propósitos de Deus. Um outro ponto que eu levantei como conclusão, irmão, se você está levando a vida na marola, sabe o que é marola? Aquela ondinha bem de boa, que você fica lá só boiando. Ou então, se você está na banguela, né, como fala, quando você solta o carro ali, você quer pegar imigrantes e não quer engatar para não gastar combustível, você deixa na banguela. Se você está levando a sua vida cristã assim, é hora de acordar. Porque se Deus te deu dons, é porque Ele quer que você esteja em atividade. Ele quer que você seja produtivo. E Ele quer usar a sua vida para abençoar pessoas. Esse é um ponto importantíssimo. Que cada um de nós, irmãos, possamos buscar o Senhor e dedicar ao máximo a nossa vida para Ele. Dar o nosso melhor. Consagrar de fato o que nós temos para Ele. E isso é uma vida que se dispõe a ter uma iniciativa no reino de Deus. Amém? Aí nós temos o boletim. No boletim nós temos uma sugestão para compartilhamento. Eu espero que na célula, ou em casa, ou entre vocês na sua casa, com a família, vocês possam tentar compartilhar a respeito disso. Que vocês possam buscar e descobrir qual é o dom que Deus te deu, para você se posicionar de forma correta no corpo de Cristo, irmãos, e começar a ser atuante. A sua vida é muito especial, é muito importante. Jesus te chamou com um propósito. Não viva sem propósito. Não viva desperdiçando o seu tempo. Se você tem dificuldade, se você tem dúvida, busque um irmão. Busque alguém que aparentemente é mais experiente para caminhar com você. Peça orientação, peça auxílio. O corpo de Cristo serve para isso, amém? Lá em Efésios, ele fala dos 5 ministérios. Apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. No fim, os dons, eles servem para instruir a igreja e orientar para esse caminho, para crescer no ministério. Então, não dá para ser inativo. Amém? Então, é isso que eu tinha para compartilhar com a igreja. Nós já estamos, são 20 para 5, e agora nós vamos ter um momento de consagração. Podemos? Pastor, nós vamos emendar a consagração. Está mexendo aí? Antes de... Deixa eu só mostrar uns avisos, né? A gente está incentivando todo mundo a ler a Bíblia todos os dias. Eu não sei se você tem algum plano ou não. Nós colocamos lá na Família Pão, no WhatsApp. Se você precisar de algum plano, pode me procurar. Eu tenho alguns para te compartilhar. Mas o importante é que toda a igreja esteja lendo a Bíblia juntos, amém? Nós vamos ter o batismo após o culto em mandarim. Cadê o glória a Deus aí? O aleluia. Yeah! Cadê o ânimo? Vocês não estão animados, não? Sim. Agora eu estou vendo o sorriso, aí sim. Aí, lembrando, nós vamos ter dia 17 a nossa Santa Ceia, né, para incluir os membros que estão se batizando agora. E no retiro, nós mostramos aqui o pastor, né, que vai ministrar para nós as mensagens. A inscrição com o Sandrão, né? E como eu falei no culto, se você quer ajudar em alguma coisa, se prontifique, procura a gente que está organizando e dá o seu nome e a gente vai, de alguma forma, tentar indicar no que você pode contribuir para ajudar nesse retiro.
Amém? Nós vamos agora à consagração do Henrique. Tira isso. Paz, irmãos. Então, hoje é um dia de muita alegria, porque temos 8 irmãos, né? 5 irmãos chineses e 3 brasileiros, né? Irmãos brasileiros que vão ser batizados, né? E você sabe que uma pessoa que se converte, batiza aqui na terra, está fazendo festa lá no céu. Por quê? Porque a coisa mais importante, a mais preciosa é a salvação de almas. Então, eu quero incentivar, irmãos, a igreja existe para compartilhar, para testemunhar o evangelho. Não é para nosso autoconsumo. É muito bom a gente ficar, né? A gente produz todas as comidas e a gente come, não faz nada e só consome. Não tem uma fábrica que produz todo o produto e depois come tudo e não vende nada, né? Então, isso é ridículo. Mas a igreja existe aqui para testemunhar Cristo vivo, e é isso que todo mundo precisa. A mais preciosa que tem é a salvação. E a salvação não é somente perdão de pecados, mas salvação também é começar uma vida nova, com propósito, né? Uma vida gloriosa, uma vida que Deus determinou para nós. E a eternidade, o que mais vale aqui, vale mais qualquer coisa desse mundo. Então, hoje as pessoas que estão recebendo a salvação, que estão tomando um compromisso com Jesus, é uma decisão mais importante da sua vida de hoje para sempre. Não há nenhuma decisão mais do que casamento, mais do que qualquer sucesso nesse mundo. É o maior presente que Deus pode dar para ser humano, é seu Filho único, Jesus Cristo. Então, eu queria dizer que aprecie a salvação, se alegra junto com esses irmãos, esses novos irmãos em Cristo são muito preciosos, as pessoas são muito preciosas e vamos crescer junto, amém? E agora, nesse momento, a gente vai fazer consagração de criança, também é muito importante, e eu vou pedir para o Lee, né, e a Grace trazer o seu filho, né? O Henrique Lee e os pais estão aí, né? A família estão aí muito felizes, né? Mas isso é muito importante também. Por quê? Porque quando a gente fala de o que é mais importante na vida, é a vida. Amém? E você vê esse menino tão bonitinho, né? Tão fofo, né? É uma vida tão preciosa. Querido irmão, maior bênção que Deus nos dá são as vidas que Deus nos dá, né? E filhos são herança do Senhor, né? E aqui a gente vai fazer essa consagração, apesar que é muito breve, né? Mas é muito importante. Por quê? Né? Aí eu vou ler rapidamente alguns trechos bíblicos para a gente situar e saber por que é importante essa consagração de crianças, tanto para Deus, como para os pais e como para a igreja, a família, tá bom? Então, lembra que Jesus, quando as crianças vieram na tua presença, eu disse, não, vem, criança era muito bagunça, né? Mas Jesus falou, não impeçam as crianças a vir na minha presença, porque o reino de Deus pertence a essas crianças, né? Então, crianças é muito preciosa. Por que criança é muito preciosa? Porque é muito simples, é muito humilde, e eles acreditam puramente em Deus, né? Esse é justamente a nossa atitude que precisamos ter, tá? Jesus, lembra que quando Jesus nasceu, no 8º dia ele foi consagrado, sabia? Ele levou ao templo e a família era assim, uma família simples, não tinha muito posse, não podia fazer grande sacrifício de boi e de ovelhas, eles fizeram como um sacrifício de pomba, né? Mas lá, consagrando criança para Deus. Jesus foi consagrado. Amém? E aí, é muito importante. Por quê? Porque a Bíblia disse que as crianças, os filhos, são herança do Senhor.
E herança do Senhor significa que a vida pertence a Deus. E Ele é um presente, Ele é um dom, é uma herança que deixou para os pais, para alegrar os pais, para os pais cuidarem, desfrutarem desse presente, mas os pais devem cuidar muito bem, segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus, para glorificar a Deus. Amém? Então, a consagração de Deus, para a criança, para Deus, significa, eu reconheço, isso é um presente de Deus. E eu estou devolvendo, entregando na mão de Deus, porque quem cuida melhor é o próprio Deus. Amém? Então, essa atitude de consagração é muito importante para os pais. Amém? Reconhecer senhorio, reconhecendo graça de Deus. Amém? Então, Jesus diz assim, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviar dele, né? Então, os pais precisam ensinar pequenos, né, desde pequeno, o caminho do Senhor, a verdade do Senhor, para que, quando ele crescer, nunca desvia do Senhor, ele vive no propósito do Senhor. Amém? Eu vou ler alguns versículos, aí, alguns compromissos dos pais, né? Então, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão num homem valente, assim os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, e quando falarem com seus inimigos, a porta, né? Então, aqui está falando assim, nossa, quando o homem é agraciado com muitos filhos, é um presente de Deus, e ele, na hora de luta, na hora de batalha, ele é vantajoso, né, nesse mundo. E muitas vezes é a graça do Senhor, tá? E para os pais, tá bom? Eu vou falar para os pais agora. Então, vossos pais, os pais, não provoquei a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Bom, são três coisas, né? A melhor forma de os filhos criar, os pais criar filhos, é exemplo, né? Muitas vezes os pais não vivem a palavra de Deus, não dão exemplo, e cobram os filhos, você provoca ira. Um pastor que me falou uma vez, 3 segredos para você criar os filhos. Primeiro segredo, exemplo. Segundo segredo, exemplo. Terceiro segredo, exemplo. Não adianta você falar, não mentir. Oh, filho, não minta. Aí alguém liga o telefone, fala para o cara que não estou. Né? Não adianta você falar que ele não mentiu, você está mentindo. Né? Então, isso é muito importante, o exemplo, para não provocar ira. E, segundo, justamente, para quando a gente ensina disciplina, né? Amor e disciplina, né? Amor, a gente ama muitas vezes deixar a criança errar, ultrapassar o limite. Então, na verdade, a palavra de Deus, ele dá o que é certo, o que é errado, ele dá um limite. Criança que não ensina com limite, envergonha o pai. Já viu as crianças, vai no shopping, e quando quer uma coisa, rola no chão, grita bem. E o pai morre de vergonha. Tá bom, filho. Por quê? Porque nunca deu limite dentro de casa. O que pode, o que não pode. Eles manipulam o que quiser, né? Então, justamente a gente tem que ensinar. O que é correto, o que é errado, o que é respeito, o que pode brincar na hora, o que não pode brincar. Então, criança que mima, pai, você vai tomar vergonha na rua. Te envergonham. Você não disciplina, ele vai para a morte, ele vai para a perdição. Então, ensina a palavra do Senhor, né, com disciplina e administração. Amor tem que ser firme, amém? Então, é isso muito importante. Tá? Terceiro, quando os pais consagram os filhos, eles santificam para o Senhor. Na verdade, é uma consagração. Né? Então, quando a gente consagra ao Senhor, então, Deus santifica. É que nem o Romano 12, lembra? Oferece teu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Isso é o nosso culto, nossa adoração, que tem que ser, né, racional. Né? Então, consagração é santificar Deus. É teu, é para o Senhor. Né? E também, os pais têm autoridade
e preferiu de abençoar. Lembra que Abraão abençoou teus filhos? Lembra que Isaac abençoou teus filhos? Lembra que Jacó abençoou seus 12 filhos? Amém? E essa bênção é muito importante. Por quê? Esse é um privilégio que Deus deu para os pais. Então, eu vou falar assim, para quem vai casar, para quem tem filho, é difícil de lidar. Olha, quando eu era jovem, eu via os pais que não conseguiam a ensinar os filhos. Esse cara não está com nada. Um dia, quando for pai, eu vou ser o melhor pai. Mas quando a gente se torna pai, a gente se sente importante. Fala, não sou melhor que outro. E o que a gente tem que fazer é justamente orar. Amém? Os pais precisam orar pelos teus filhos. Amém? Os pais, quando oram pelos teus filhos, Deus lembra a oração dos pais. Deus sempre lembra a lágrima dos pais. Eu já vi muitos pais chorando pelos filhos. E Deus acolhe cada lágrima. Porque Deus também é pai. Amém? Então, os pais precisam orar. Tem hora que você não consegue falar, tem hora que você não consegue mudar a realidade, mas você ora assim, Senhor, esse filho é teu. Cuida, traz de volta, alinha, debaixo, dentro da tua graça. Então, a melhor coisa é orar assim, Senhor, abençoa esse filho. Então, os pais devem sempre, marido e mulher, abençoar os filhos, né? Que assim que ele cresça na graça, no favor de Deus, cresça no sabedoria e cresça na estatura. E que Henrique, desde pequeno, venha crescer com muita saúde espiritual, emocional e mental e saúde física. E uma infância protegida por Deus. E os pais pedem ao Senhor, o Senhor concede essa graça. Amém? Finalmente, e qual a responsabilidade da igreja? Ali, a igreja faz parte da nossa família, na família Pão, membros, e, consequentemente, a herança também faz parte da família Pão. Então, a igreja, como comunidade, nós temos dever e obrigação de ajudar a cuidar. E também, dar bons exemplos. Amém? Então, vamos dar bom exemplo para encorajar. Imagina, ele vai crescendo, vendo mau exemplo da gente. Isso é ruim, né? Pega mal. Né? Então, a comunidade também tem que estar atento para dar bons exemplos para essas crianças novas, para que eles caminhem no temor ao Senhor. Amém? A igreja é muito mais do que blá blá, do que reunião. A igreja é um ambiente onde o Senhor é o centro de nossas vidas. Onde a gente vive no temor, como a palavra de Deus, servimos uns aos outros, né, de coração, com humildade, equilibrado, e um amor que ajuda um ao outro, coopera ao outro, para que a gente possa crescer e testemunhar a graça e a salvação de Deus. E muito importante é que Henrique, quando crescer, uma idade certa, e ele vai conversar que Jesus é o único Salvador e Senhor da vida dele e andar com o Senhor. Amém? Tá bom? Então, é isso. Tá? Então, vamos fazer essa consagração. Irmãos, levanta a tua mão. Eu vou orar, né? Os pais, vocês vão tomar esse compromisso, né? De fazer a parte de vocês. A igreja tem que fazer a parte da igreja. E eu vou, em nome de Jesus, vou orar e abençoar o Henrique. Querido Jesus, na tua presença, querido Pai, querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha reinar este lugar agora. E em nome de Jesus, que nós estamos consagrando essa herança tão preciosa que Henrique Lee, que o Senhor agraciou para essa família Lee e Grace. Que o Senhor, nesse momento, Senhor, esse dia tão importante de consagração, Senhor, se agrada dessa atitude dos pais, reconhecendo que Senhor é nosso Deus, Senhor é Deus da dádiva da vida, Senhor que deu herança, e está realmente consagrando Henrique para Senhor, e Senhor vai realmente abençoar, santificar essa vida debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça, debaixo do teu favor, que Henrique venha crescer na sabedoria, na estatura, e a graça de Deus, favor de Deus e favor dos homens, vem crescer cada dia na vida do Henrique. Livra Henrique de todo o mal da infância, mas guarda em paz, para crescer de forma saudável, espiritualmente,
emocionalmente, mentalmente e fisicamente para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu ainda vou abençoar, tá? Senhor Jesus, nós queremos abençoar a Grace e o Lee. Que esse compromisso que estão fazendo aqui, reconhecendo essa importância dessa herança, que o Senhor dê graça, enche com o Espírito Santo sobre a vida deles, para que cada dia eles possam viver na Tua presença, com alegria, com bons exemplos, com a verdade, e onde vão instruir o Teu filho no caminho do Senhor. Na verdade, na disciplina e na administração, para que ele venha crescer com o caráter de Cristo e crescer realmente uma família que teme ao Senhor, que anda no caminho do Senhor, uma família abençoada. Une os dois sempre em Cristo. Ama uns aos outros e servindo com fervor, com zelo, como bons exemplos para os filhos na graça do Senhor. E a igreja junto, vamos estar orando, intercedendo e também colaborando para que proporcione um bom ambiente de temor, de amor, da verdade, para que as crianças dessa igreja possam crescer no temor ao Senhor, para a honra e glória do Senhor e favor, bênção de homens. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom? Espera aí, vou dar. Grace, fica guardado, depois bota uma foto, tá bom? Ok. Tá bom, então, mas aguentou bem. Okay. Então, parabéns vós, familiares, né? E é importante que esses atos são simples, mas muito importantes diante de Deus. Deus vai lembrar nesse dia da consagração, nesse dia que os pais tomaram compromisso, nesse dia que a gente está aqui orando, Deus vai lembrar para sempre. É importante que a gente guarda esse compromisso e andar com o Senhor, tá bom? A gente vai encerrar, né? Já acabou, né? Eu queria pedir para a pessoa assim, o acampamento já está chegando, preenchendo vaga já, né? E o hotel nos falou assim que, como o carnaval é muito, é muito concorrido, né? Você precisa aumentar a cama, aumentar o local, então a gente precisa avisar antes. Então eu gostaria que quem não inscreveu, inscreva o mais rápido possível, porque a gente tem que repassar o nome para o hotel o mais breve possível para não ter imprevistos, tá bom? E orem por palestrante, orem por você. Eu acredito que vai ser um retiro que pode mudar totalmente sua vida, porque estamos no final dos tempos e é importante a gente alinhar com o coração de Deus. O que é esse final dos tempos? Se Jesus está voltando, o que devo fazer de mais importante para alinhar com a vontade de Deus? Esse é o tema. E são palestrantes que estão bem alinhados nesse sentido, né? E eu acredito que vai ser uma bênção para todos nós, tá bom? Agarre essa oportunidade. Recebe a bênção do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por, nesse momento de culto, de adoração. E nós queremos dizer assim, Senhor Jesus, obrigado. O Senhor é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. É o Deus que nos trouxe vida, perdoou nossos pecados, nos fez filho de Deus, nos deu uma vida nova, nos deu esperança, nos deu alegria em cada momento. E Senhor, um destino glorioso que o Senhor nos deu. E o Senhor é capaz de cumprir, porque o Senhor está conosco, e o Espírito Santo nos capacita para viver cada dia com o Senhor. E que no culto de hoje, seja através de louvor, de ofertas, de mensagem, e agora com essa consagração, e no finalzinho vai ter batismo, que o Senhor seja glorificado, e Senhor, graça a favor sobre tudo que te buscam. Obrigado, Senhor Jesus. Continua cuidando a semana que está iniciando, que a gente saia aqui renovado com o Senhor, com ânimo, com entusiasmo. Sabemos que o Senhor nos ama, o Senhor está conosco, o Senhor está presente, não precisamos temer nada e queremos viver com entusiasmo,
com a alegria de servir, de testemunhar um Cristo vivo que transforma nossas vidas, que é a bênção, fonte de bênção de todas as coisas, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, amor eterno nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sobre todos nós, nos proporcionando uma semana com muita experiência nova com o Senhor, caminhando com o Senhor, cada dia com alegria, que glorifica o Senhor e ser bênção para muitos, de hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe todos. Vamos ter um momento de, abraça irmãos, abençoa um ao outro, compartilha, tá bom? Deus abençoe todos.